essencial, que é o seguinte: a miopia de Lisboa para os problemas da colônia é um negócio inacreditável. Tinha morrido o Dom José I já tinha morrido, Dona Maria já tinha assumido, o Melo e Castro assumiu o lugar do Marquês, e o Melo e Castro era completamente cego para o que estava acontecendo ali em Vila Rica. O ouro estava acabando. Ele não queria saber. Não, ele mandava, ele queria de qualquer jeito que as pessoas... E entrou num processo de quase tortura social para cobrar aqueles impostos e tal. Isto, eu acho que criou um clima em Vila Rica muito adequado a uma revolução. Isso, portanto, que o Visconde de Barbacena, que não é bobo, que é o governador, quando ele percebe o que vai... Porque o levante militar ia começar na hora que eles decretassem a derrama, que é a cobrança do imposto atrasado. Ia funcionar porque a derrama, ela incide em cima da população inteira. Todo mundo ia pagar. Todo mundo ia ter que pagar. Todo mundo. Tá? Então, você calcula diferente, mas não importa. E as dívidas já se acumulavam. A derrama significa cobrar os impostos atrasados também. Então, não dava para pagar aquilo. Né? Mesmo porque não tinha mais ouro, já estava acabando. Então, o plano deles é muito interessante, quer dizer, tem uma reunião em que eles discutem. Então, nós vamos botar a tropa, né, fazer o levante em Vila Rica, na hora que decretar a derrama, Tiradentes ir até o Palácio do Governador, e aí tem uma discussão se eles iam prender o governador em Cachoeira do Campo, né? Ou se Tiradentes ia prender, degolar o governador e jogar a cabeça dele no meio do levante. Tem um debate nessa reunião. Tem essa informação. E aí o que eles iam fazer? Então, fundava a República, né? Em seguida, como é que eles iam garantir militarmente as minas? Iam fechar a estrada que vinha de Minas, do Rio de Janeiro para Minas, para Toledo ia fechar com uma tropa, Alvarenga ia fechar, Alvarenga Peixoto, o caminho de São Paulo, e aí eles fazem o que eu acho que, de novo, tem a ver com a Revolução Americana. A ideia é, nós vamos recuar para o Cerro, Padre Rolim levantar os contrabandistas, nós vamos resistir no Cerro, nas montanhas de Diamantina, os contrabandistas todos do lado de Padre Rolim, que era um personagem, e eles iam exaurir a coroa portuguesa. O problema não era ganhar a guerra, o plano deles é o mesmo da Revolução Americana. Como é que nós vamos? Portugal vai ter que mandar as tropas para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, essas tropas têm que subir para Minas. Ia demorar você não aguenta, ao custo. Não chega. Não chega ao custo disso. Então, Portugal ia ter que negociar. Tá? Agora, então, é um plano engenhoso. Agora, professora, que tipo de república estaria nascendo ali entre os conjurados? Vamos ver a questão territorial. Eu imagino que ali essa República de Minas incluía São Paulo e incluía o Rio de Janeiro. Era isso. Eu acho que tem uma confederação ali. Mais ou menos isso. A capital seria São João del Rei, sim, parece. Teria universidade, teria tudo. Em Vila Rica. E o Tomás Antônio Gonzaga talvez fosse o principal chefe ali. Isso aí talvez eu não sei. ele pudesse. Mas ele era um bom... Ele se candidataria facilmente a ser o chefe. Parece que se candidatou ali. Né? É verdade. Mas, do ponto de vista da natureza dessa república, o que seria isso? Até onde iria a liberdade? Até onde iria a questão social? Até onde iria o trato com a escravatura, por exemplo? Alvarenga Peixoto tinha uma porção de escravos. Ele chega a falar numa reunião que fala, libertar escravo não dá. Chega a falar o Alvarenga propõe libertar os escravos que aceitem participar da conjuração. Quem é contra é Álvares Maciel, que fala, mas quem é que vai trabalhar? É um bate-boca dos dois. Ali, naquela reunião. É um bate-boca dos dois. E, agora, é uma república, eu concordo com você que é uma confederação, então eles vão chamar o Rio de Janeiro e São Paulo para aderir. Tiradentes tinha fortes dúvidas se o Rio de Janeiro iria aderir, porque ele achava que o Rio de Janeiro era meio... Ele falava, são os poltrões. Né? Então, ele ia aderir. A ideia é uma república, então, portanto, qual que é o limite? Quem é o povo? Né? Então, é uma república igualitária, no sentido de estender a cidadania a toda a população, à exceção dos escravizados. Esse é o limite da Conjuração Mineira. Só lembrando que não só 10%... Não há o pensamento abolicionista. Não há. Lembrando que apenas 10% da população eram de brancos.
Mas isso aí, eu acho que a extensão aos livres, mesmo que não sejam brancos, isso está contido. Quando o Padre Toledo, inclusive, diz, todo mundo vai usar as roupas da terra para que a gente possa criar uma base de reconhecimento e de igualdade, inclusive visível. Professora, né? Tiradentes... Esse debate tem. Tiradentes tinha escravos, não tinha? Tiradentes tinha escravos. Todos. Três ou quatro. Três ou quatro. Ele vende um... Quando ele vai para o Rio, ele vende um mulato. Ele vende um mulato, que era um adolescente, que era escravo dele. Você tem um escravo muito legal, um personagem que merecia uma história, eu acho, que é o escravizado do Padre Rolim. Por quê? Que é o escravo Alexandre. Eu, de novo, historiador, a gente não pode contar isso que eu vou fazer aqui para ninguém, mas historiador pode operar um pouquinho a imaginação possível. Né? É a parte que a gente mais gosta. É perigoso, mas é necessário. É perigoso, mas é necessário. O escravo Alexandre, ele merece uma história, porque ele é culto, né? Quem sabe escrever ele ficou preso junto com o Padre Rolim, né? Ele foge com o Padre Rolim. Ele que, quando o Padre Rolim foge para a mata e fica meses escondido, quase um ano, ele acompanha o Padre Rolim. Ele escreve, lê latim, e é um personagem muito interessante, porque ele participa de reuniões, a gente não sabe como, da Conjuração Mineira. Então, tem reuniões que você vê nos autos da Devassa, está lá indicando que o Alexandre está lá. Né? Então, tem um personagem aí, tem alguns personagens da Conjuração que vale a pena. E tem uma outra coisa no Alexandre. Não é à toa que em Belo Horizonte, o monumento a Minas, que está na Praça da Estação, o único negro que está ali é o escravo Alexandre. Por alguma razão, os fundadores puseram aquilo ali. Então, ele é o único... Tem lá o Tiradentes, o Padre Rolim, eu acho que não está lá, mas o escravo Alexandre está. Agora, então, ele é um personagem muito legal para a gente pensar. Será que ele tem o pensamento abolicionista? Como é que será que ele vê o limite? Porque esse debate que o Mitre falou é muito bacana, porque é o Alvarenga dizendo que vamos libertar todos os escravizados que toparem participar da Conjuração, que aceitarem pegar em armas. Aí o Alvarenga, o Álvares Maciel, põe a mão, que é o engenheiro, põe a mão na cabeça e fala, e quem é que vai tirar as riquezas de Minas? Quem é que vai trabalhar? E o Padre Toledo fala uma coisa interessante, quer dizer o seguinte, e se eles se revoltarem? Aí o Alvarenga fala, eles vão experimentar o gosto da liberdade, não vão se revoltar. Agora houve um momento, não é, professora, que os negros ouviram falar que eles seriam libertados. E eles se reuniram e foram todos para a praça. Né? E ficaram ali mobilizados. A impressão que a gente tem lendo isso é que uma liderança ali um pouco mais radical podia transformar aquilo num Haitizinho. Inclusive, o Haiti ia ser ali. Porque, olha só, você tem quilombos em volta de Vila Rica. Você tem o quilombo de São Bartolomeu, o quilombo da Casa Branca. Eram fortes. Né? E perigosíssimos. E às vésperas, 1789, então a Conjuração está em plena efervescência, é o momento em que na Semana Santa, às vésperas da Semana Santa, começa a circular um panfleto lá em Vila Rica, dizendo que sai do quilombo, dizendo nós vamos matar os brancos todos, tá? Todos os portugueses brancos. Não, nós vamos matar todos os portugueses brancos. Então, pode ser, e aí Deus nos acuda. Então, pode ser que ali também você tenha, as conversas andam, né? As ideias... Tem governador aí da coroa portuguesa, lá no Rio de Janeiro, um pouco depois da Conjuração Mineira, que queria prender a ideia. A ideia você não prende. Não prende. Então, as ideias vão